Você já percebeu como o dia pode se transformar em um turbilhão de pensamentos, compromissos, ruídos e pressões? Desde o momento em que acordamos, somos puxados para fora de nós mesmos. Mensagens, notificações, preocupações, decisões urgentes. A mente corre, o coração se cansa, e muitas vezes seguimos no automático, apenas tentando sobreviver ao ritmo do mundo. Mas, em meio a todo esse caos, às vezes acontece algo estranho, quase imperceptível. Talvez seja no instante exato em que você está prestes a tomar uma decisão difícil. Tudo parece confuso, os argumentos se misturam, e você não consegue enxergar claramente qual é o caminho certo. De repente, sem barulho, sem explicação lógica, surge uma clareza serena. Não é um raciocínio elaborado. Não é um cálculo frio. É como se algo dentro de você simplesmente soubesse. Ou talvez seja naquele momento em que você está prestes a dizer palavras duras, palavras que feririam alguém. A frase já está formada, pronta para sair. Mas, inesperadamente, algo o detém. Seus lábios se fecham. Um silêncio breve se impõe. Não foi medo das consequências. Não foi estratégia. Foi uma força suave, quase invisível, que interrompeu o impulso. Você já viveu algo assim? Há também aqueles instantes em que estamos caminhando por um caminho claramente errado. Sabemos disso, ainda que tentemos nos enganar. E, mesmo assim, continuamos. Até que, de repente, surge uma resistência interior. Um desconforto profundo. Um peso no coração. Como se alguém dissesse, sem palavras, esse não é o teu lugar. Volta. O mundo moderno costuma chamar isso de intuição, consciência moral, mecanismo psicológico. E, de fato, nossa mente é capaz de muitas coisas. Mas, e se nem tudo pudesse ser explicado apenas assim? E se essa voz silenciosa não fosse apenas sua? Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra das almas, conhecia profundamente essa experiência. Para ela, esses momentos não eram coincidências nem reações do subconsciente. Eram sinais discretos, mas reais, da ação de Deus na alma humana. Mais especificamente, da presença constante e amorosa do anjo da guarda. Santa Teresa ensinava que Deus, em sua infinita misericórdia, não nos lançou neste mundo como órfãos espirituais. Não nos deixou sozinhos para enfrentar tentações, dores e escolhas impossíveis. Pelo contrário, desde o início da nossa vida até o último suspiro, somos acompanhados por um mensageiro celestial, silencioso e fiel, cuja missão é nos conduzir ao bem, nos afastar do mal e nos aproximar de Deus. O problema é que essa comunicação quase nunca acontece de forma espetacular. Não há vozes audíveis. Não há luzes cegantes. Não há aparições grandiosas. Ela acontece no cotidiano. No simples. No ordinário. A linguagem do céu é sutil. Santa Teresa dizia que o anjo da guarda não grita. Ele sussurra. Ele toca a alma com delicadeza, respeitando nossa liberdade. E exatamente por isso, tantas vezes não o percebemos. Estamos distraídos demais. Ocupados demais. Convencidos demais de que damos conta de tudo sozinhos. Quantas vezes você já racionalizou algo que, no fundo, sabia que não era o melhor caminho? Quantas vezes abafou uma inquietação interior dizendo a si mesmo que era exagero, medo ou fraqueza? Quantas vezes ignorou um chamado silencioso para rezar, para parar, para voltar o coração para Deus? Santa Teresa nos alerta: quando ignoramos repetidamente esses toques suaves, não é o anjo que se afasta. Somos nós que ficamos surdos. Mas há uma boa notícia. Essa voz silenciosa nunca deixa de falar. Mesmo quando não a escutamos. Mesmo quando a ignoramos. Mesmo quando erramos. O anjo da guarda permanece. Observa. Intercede. Espera. Ele está presente quando você resiste ao mal sem saber explicar porquê. Ele está presente quando uma paz inexplicável invade seu coração em meio à dor. Ele está presente quando surge, do nada, o desejo de rezar, de buscar Deus, de mudar de direção. A grande questão não é se o anjo está tentando se comunicar com você. A questão é outra. Você está disposto a escutar? Neste caminho que inicia agora, Santa Teresa de Jesus nos convida a abrir os ouvidos da alma. A aprender uma nova forma de atenção. A reconhecer que, mesmo em meio ao ruído do mundo, há uma presença fiel caminhando ao nosso lado. Porque talvez, enquanto você escuta estas palavras, seu anjo da guarda esteja mais próximo do que nunca, tentando,
mais uma vez, conduzi-lo suavemente de volta ao caminho da vida. Para compreender melhor essa voz silenciosa que age dentro de nós, precisamos caminhar ao lado de alguém que conheceu profundamente essa realidade. Alguém que não falou por teorias, mas por experiência vivida. Santa Teresa de Jesus não foi apenas uma grande santa do passado. Ela foi uma mulher concreta, com lutas reais, dúvidas, tentações e fragilidades muito humanas. Ela mesma confessava, com humildade desarmante, que não foi uma religiosa perfeita desde o início. Houve anos de tibieza, de distrações, de apego às vaidades do mundo. Conversas fúteis, desejos de agradar, medo de se entregar totalmente a Deus. Teresa conhecia bem o conflito interior que muitos de nós vivemos todos os dias. E foi exatamente nesse terreno imperfeito que os toques invisíveis de Deus começaram a se manifestar. Santa Teresa percebeu que, antes de cair em certos erros, algo acontecia dentro dela. Não era uma visão. Não era uma emoção forte. Era uma inspiração súbita, clara e firme, que surgia como um aviso silencioso. Em seus escritos, ela descreve esses momentos com imagens simples, mas profundamente verdadeiras. Muitas vezes, escrevia ela, quando estou prestes a errar, sinto como se uma mão invisível me detivesse. Não havia barulho. Não havia explicação lógica. Apenas uma certeza interior de que aquele passo a mais a afastaria de Deus. Ela compreendeu, pouco a pouco, que esses impulsos não vinham dela mesma. Pelo contrário, muitas vezes iam contra seus desejos imediatos, contra seu temperamento, contra sua inclinação natural. Era algo que a chamava para cima, para além de si. Santa Teresa chamava isso de toques divinos na alma. Ela ensinava que Deus, ao ver nossa fragilidade, se inclina até nós com uma ternura extrema. E uma das formas mais delicadas dessa ternura é a ação do anjo da guarda. Um mensageiro silencioso, sempre atento, que conhece nossas fraquezas e age exatamente no ponto onde somos mais vulneráveis. No silêncio de seu convento em Ávila, Teresa experimentou inúmeras vezes essa presença. Antes de decisões importantes, antes de palavras que poderiam ferir, antes de atitudes que a afastariam da vontade de Deus, vinha essa inspiração clara, rápida, quase como um lampejo. Ela dizia que o anjo não força. Ele não impõe. Ele ilumina. E essa iluminação não vem com discursos longos. Às vezes, vem como um simples não. Outras vezes, como um espera. Ou ainda como um confia. O mais impressionante é que Teresa percebeu algo essencial. Quanto mais ela respondia com docilidade a esses toques, mais claros eles se tornavam. Quanto mais ela resistia, mais sutis ficavam. Não porque o anjo se afastasse, mas porque o coração humano se endurece quando aprende a ignorar. Santa Teresa insistia que Deus respeita profundamente nossa liberdade. Ele nos envia auxílio, mas não nos obriga a aceitá-lo. O anjo da guarda é sinal desse respeito divino. Ele acompanha, orienta, protege, mas nunca substitui nossa decisão. Talvez seja por isso que tantas pessoas dizem: eu nunca senti nada disso. Não porque nunca foram tocadas, mas porque aprenderam, ao longo do tempo, a não prestar atenção. Santa Teresa nos ajuda a recuperar essa sensibilidade espiritual. Ela nos ensina que os sinais do céu não são extraordinários, mas constantes. Eles não nos tiram do mundo, mas nos ajudam a viver no mundo sem perder a alma. Ela afirmava com convicção: Deus fala mais vezes do que pensamos. Somos nós que escutamos menos do que deveríamos. E aqui está um ponto decisivo de seus ensinamentos: essas inspirações nunca trazem confusão. Nunca produzem inquietação duradoura. Nunca alimentam orgulho ou vaidade. Pelo contrário, elas conduzem à humildade, à paz interior e ao desejo sincero de agradar a Deus. Quando uma inspiração vinha do anjo, Teresa sentia sua alma mais leve, mesmo que a decisão fosse difícil. Havia uma serenidade profunda, uma segurança sem palavras. Como se alguém dissesse por dentro: caminha. Eu estou contigo. Santa Teresa compreendeu, assim, que a vida espiritual não é uma caminhada solitária. Mesmo quando tudo parece silêncio, mesmo quando Deus parece distante, há uma presença fiel atuando nos bastidores da alma. E essa presença continua a agir hoje. Não apenas nos mosteiros. Não apenas nas almas extraordinárias. Mas no coração de cada pessoa que deseja, ainda que confusamente, fazer o bem. Talvez você também já tenha sentido isso e não soube nomear. Talvez tenha achado que era apenas imaginação.
Santa Teresa nos convida a olhar de novo, a escutar com mais atenção, a reconhecer que esses toques invisíveis são sinais de um cuidado muito maior do que pensamos. Porque, como ela mesma descobriu, Deus não espera que sejamos fortes para nos ajudar. Ele nos ajuda exatamente porque somos frágeis. E o anjo da guarda é uma das expressões mais silenciosas, e mais fiéis, desse amor. Há um momento muito específico na vida espiritual que Santa Teresa de Jesus considerava um dos sinais mais claros da ação do anjo da guarda. Não é quando tudo vai bem. Não é quando estamos cheios de fervor. É justamente quando estamos prestes a cair. Ela conhecia bem esse instante delicado. Aquele segundo em que a alma já deu vários passos na direção errada, e parece não haver mais retorno. O desejo já tomou forma. A decisão parece quase tomada. O coração começa a se inclinar para aquilo que sabemos, no fundo, que não nos fará bem. E então, algo acontece. Não é um argumento elaborado. Não é um medo concreto das consequências. Não é alguém que aparece para nos impedir. É uma resistência interior. Um freio suave, mas firme. Um desconforto que surge sem aviso. Como se uma mão invisível segurasse a alma à beira do abismo. Santa Teresa descrevia isso com uma sinceridade impressionante. Em seus primeiros anos no convento da Encarnação, ela mesma reconhecia que ainda se deixava levar por muitas inclinações desordenadas. Gostava de conversas longas, de ser bem vista, de pequenas vaidades que pareciam inofensivas. Mas invariavelmente, pouco antes de ceder por completo, algo a fazia recuar. Ela dizia que não era medo do castigo. Não era cálculo racional. Era algo mais profundo. Uma certeza interior de que aquele caminho não era para ela. Quantas vezes, escreveu mais tarde, meu anjo da guarda me salvou de mim mesma, quando eu nem sequer sabia que precisava ser salva. Essa frase revela algo muito importante. Muitas vezes, não percebemos o perigo em que estamos. Nosso anjo percebe. Ele vê o que nossos olhos não veem. Ele conhece as consequências espirituais de decisões que, à primeira vista, parecem pequenas ou irrelevantes. Santa Teresa ensinava que o anjo da guarda age com especial atenção nesses momentos de fragilidade. Não para nos humilhar. Não para nos assustar. Mas para nos preservar. Você reconhece esse padrão em sua própria vida? Talvez seja aquele momento em que você está prestes a mentir, e sente um nó estranho na garganta. Ou quando vai falar mal de alguém, e as palavras simplesmente não saem. Ou quando está prestes a clicar em algo que sabe que não deveria ver, e uma inquietação súbita o faz parar. Nada de espetacular. Nada de dramático. Apenas um não silencioso, gravado no fundo da alma. O mundo pode chamar isso de autocontrole. Santa Teresa ia mais fundo. Para ela, esse freio interior, quando não nasce de um esforço consciente, é um sinal claro de proteção angelical. É o anjo cumprindo sua missão de nos afastar do mal antes que o dano seja maior. Ela explicava que, muitas vezes, Deus nos poupa de faltas graves através desses pequenos impedimentos. Não porque sejamos fortes, mas porque somos amados. Em suas moradas do castelo interior, Santa Teresa descreve como a alma, mesmo ainda imperfeita, pode experimentar esses toques divinos que a preservam. Ela compara essa experiência a uma luz suave que ilumina, por um instante, a escuridão do momento, mostrando o perigo que está logo à frente. Não é uma luz que ofusca. É uma luz que alerta. Imagine uma criança caminhando distraída em direção a um precipício. Ela não vê o perigo. Mas uma mão segura seu braço no último segundo. A criança talvez nem entenda o que aconteceu. Talvez até se irrite por ter sido interrompida. Mas aquela mão a salvou. Assim age o anjo da guarda. Santa Teresa dizia que, muitas vezes, resistimos a esses impulsos santos porque eles frustram nossos desejos imediatos. Queríamos continuar. Queríamos dizer aquela palavra. Queríamos fazer aquilo. E o anjo nos impede. Se não estivermos atentos, podemos até nos revoltar interiormente. Mas ela nos convida a fazer o contrário. A reconhecer, nesses momentos, um cuidado amoroso. A agradecer, mesmo quando não entendemos completamente. Porque, com o tempo, ela percebeu algo fundamental. Cada vez que obedecia a esse freio interior, sua alma se fortalecia. Cada vez que o ignorava, a luta interior se tornava mais difícil da próxima vez. O anjo não se cansa. Mas a alma pode se tornar menos sensível. Por isso, Santa Teresa aconselhava a acolher esses impulsos protetores com docilidade.
Não discutir demais. Não tentar justificar tudo. Às vezes, basta confiar. Quando o anjo nos toca com sua luz, dizia ela, é porque Deus quer nos preservar de algo que feriria nossa alma. Talvez, ao olhar para trás, você perceba quantas vezes foi impedido de cair sem perceber. Quantos erros maiores foram evitados por um simples desconforto, por uma hesitação, por um silêncio inesperado. Nada disso foi acaso. Foi cuidado. Foi proteção. Foi amor agindo no silêncio. E quanto mais você aprender a reconhecer esse sinal, mais perceberá que nunca esteve sozinho nas batalhas mais íntimas do coração. Há outro sinal da presença do anjo da guarda que Santa Teresa de Jesus considerava ainda mais profundo. Um sinal que não aparece quando tudo está sob controle, mas justamente quando a vida parece desmoronar. É a paz que surge onde, humanamente, não deveria existir. Você já viveu um momento assim? Talvez uma situação em que tudo parecia perdido. Um problema sem solução. Uma dor que não passava. Uma angústia que apertava o peito como um punho fechado. A mente cheia de perguntas sem resposta. O coração cansado de lutar. E, de repente, sem que nada ao redor tivesse mudado, algo mudou dentro de você. Não foi negação da realidade. Não foi fuga. Não foi autoengano. Foi uma serenidade profunda. Uma calma inexplicável. Uma certeza silenciosa de que, apesar de tudo, você não estava abandonado. Santa Teresa conhecia intimamente essa experiência. Em sua vida, não faltaram provações. Ela enfrentou perseguições, calúnias, incompreensões, doenças constantes e até dúvidas sobre suas próprias experiências espirituais. Houve momentos em que parecia que tudo estava contra ela. Durante os anos mais difíceis da Reforma do Carmelo, Teresa se viu cercada de resistências por todos os lados. Superiores religiosos desconfiavam de suas intenções. Autoridades civis colocavam obstáculos às fundações. Algumas de suas próprias irmãs resistiam às mudanças. A obra que ela acreditava vir de Deus parecia prestes a ruir. Nessas horas, Teresa se recolhia em oração angustiada. Senhor, suplicava ela, se esta obra é vossa, por que permitis tantos obstáculos? E era justamente nesses momentos de maior desolação que algo extraordinário acontecia. Não no exterior, mas no mais profundo da alma. Uma paz que não tinha origem nas circunstâncias. Uma tranquilidade que não dependia de soluções imediatas. Ela descrevia essa experiência como se sua alma fosse envolvida por asas invisíveis. Como se seu anjo da guarda a cobrisse, protegendo-a da tempestade exterior e interior. Essa paz tinha características muito claras. Não anulava a dor. Não apagava os problemas. Mas os colocava em uma perspectiva maior. Era como uma certeza sem palavras de que Deus estava no controle, mesmo quando ela não compreendia seus caminhos. Santa Teresa ensinava que essa serenidade não é fruto de esforço psicológico. Não se fabrica. Não se força. Ela desce. Ela é recebida. Quando o anjo da guarda nos toca com essa paz, dizia ela, ele está cumprindo sua missão de nos fortalecer para atravessar as provações sem perder a fé. É como se ele sussurrasse à alma, em silêncio, não temas. O Senhor está contigo. Essa paz é diferente de qualquer tranquilidade humana. A paz humana costuma depender de garantias, de controle, de soluções visíveis. A paz que vem do céu nasce justamente quando essas garantias desaparecem. Santa Teresa alertava que o inimigo jamais consegue imitar essa paz profunda. Ele pode provocar entusiasmo passageiro, euforia, falsas seguranças. Mas não consegue gerar essa serenidade humilde e firme que sustenta a alma no meio da dor. Se você já experimentou algo assim, não atribua ao acaso. Não diga simplesmente que passou. Reconheça nesses momentos a ação misericordiosa do seu anjo da guarda. E se você ainda não experimentou essa paz sobrenatural, saiba que ela pode estar mais próxima do que imagina. Às vezes, basta um instante de silêncio. Um sussurro de oração. Um ato simples de confiança em meio à tempestade. Santa Teresa nos ensina que o céu não espera que tudo esteja bem para nos consolar. Ele se inclina justamente quando estamos mais frágeis. Talvez você esteja vivendo agora um desses momentos difíceis. Talvez sua oração pareça seca. Talvez suas forças estejam no limite. Talvez você não veja a saída. Se, mesmo assim, sente dentro de si uma calma discreta que o impede de desesperar, isso não é fraqueza. Isso é proteção.
É o anjo da guarda sustentando sua alma quando você já não consegue se sustentar sozinho. E essa paz, ainda que silenciosa, é uma promessa: você não está só. E nunca esteve. Há momentos na vida em que não estamos caindo, nem sofrendo intensamente. Tudo parece normal. A rotina segue. Os dias passam. E, ainda assim, algo começa a se mover no interior da alma. Um chamado discreto, mas insistente. Um convite silencioso para voltar. Santa Teresa de Jesus prestava muita atenção a esses momentos. Ela dizia que são alguns dos sinais mais preciosos da ação do anjo da guarda, justamente porque passam despercebidos pela maioria das pessoas. Talvez aconteça assim: no meio de um dia comum, sem motivo aparente, surge o desejo de parar por um instante e rezar. Não é obrigação. Não é culpa. Não é medo. É uma sede interior. Um anseio suave que pede atenção. Ou, de repente, você se dá conta de que faz tempo que não se confessa. Não por escrúpulo, não por ansiedade, mas por uma lembrança serena, quase carinhosa, que toca o coração. Como se alguém dissesse: volta. Isso vai te fazer bem. Santa Teresa reconhecia esses movimentos como convites amorosos do céu. Em seu caminho de perfeição, ela relata que, nos períodos mais atribulados de suas fundações, quando estava mergulhada em problemas práticos, questões legais, viagens cansativas e decisões difíceis, seu anjo da guarda encontrava maneiras muito sutis de lembrá-la do essencial. Estava eu ocupada com 1000 preocupações, escrevia ela, quando de repente sentia uma inquietação interior, como se alguém me chamasse pelo nome. Não era uma distração. Era um chamado. Era o anjo lembrando que, por mais importantes que fossem aquelas tarefas, havia algo infinitamente mais importante: sua união com Deus. Santa Teresa aprendeu a reconhecer esses chamados, sempre que podia, respondia a eles. Às vezes, isso significava interromper uma conversa. Outras vezes, deixar uma carta inacabada. Em certos momentos, simplesmente fechar os olhos por alguns minutos e elevar o coração a Deus. Ela sabia que ignorar esses convites tinha um custo. Não um castigo externo, mas um empobrecimento interior. A alma se tornava mais seca, mais pesada, mais dispersa. Você reconhece esses chamados em sua própria vida? Talvez seja quando está navegando pelas redes sociais e sente, sem motivo claro, vontade de pegar o terço. Ou quando está assistindo televisão e lembra-se de uma promessa de oração que fez e esqueceu. Ou ainda quando, ao deitar, sente o impulso de fazer um breve exame de consciência, mesmo estando cansado. Santa Teresa nos ensina que essas inspirações não são neuroses religiosas. Não são imposições. São expressões de cuidado. O anjo da guarda conhece as necessidades da nossa alma melhor do que nós mesmos. O mais belo, dizia ela, é perceber como esses chamados se adaptam à realidade de cada pessoa. Para uma mãe sobrecarregada, pode ser a lembrança de oferecer suas tarefas como oração. Para um estudante, a inspiração de começar o estudo com uma Ave Maria. Para um trabalhador cansado, o desejo de transformar o trajeto diário em um momento de oração silenciosa. O anjo não nos chama apenas para a capela. Ele nos chama a transformar a vida inteira em oração. Santa Teresa insistia: quando esses impulsos surgirem, não os trate como inconvenientes. Não os adie sempre para depois. Acolha-os com simplicidade. Mesmo que seja por poucos segundos. Ela dizia que esses pequenos sims cotidianos constroem uma intimidade profunda com o céu. Cada resposta fiel abre um pouco mais o coração. Cada resistência repetida o fecha um pouco. Não é preciso fazer grandes coisas. Basta estar atento. Porque, muitas vezes, o anjo da guarda não vem para nos tirar do mundo, mas para nos lembrar de Deus dentro do mundo. E cada vez que você responde a esse chamado silencioso, algo se reorganiza por dentro. A alma reencontra seu eixo. O coração volta ao seu centro. É o céu chamando você de volta. Com paciência. Com amor. Sem jamais desistir. Em algum momento do caminho espiritual, surge uma pergunta inevitável. Santa Teresa de Jesus também a enfrentou com profundidade e seriedade. Como ter certeza de que essas inspirações vêm realmente do céu? Como distinguir a voz do anjo da guarda da própria imaginação, das emoções passageiras ou até de algo que pode nos enganar? Santa Teresa sabia que o mundo interior é delicado. Nem tudo o que sentimos vem de Deus. Por isso, ela desenvolveu critérios muito claros de discernimento, que se tornaram referência para toda a Igreja.
O primeiro critério é simples, mas exigente: observar os frutos. Uma verdadeira inspiração angélica deixa a alma mais humilde, mais pacificada e mais voltada para Deus. Mesmo quando pede algo difícil, ela não gera agitação duradoura. Há uma firmeza serena, uma paz profunda que permanece depois do impulso inicial. Se depois de uma inspiração, escrevia Teresa, a alma fica inquieta, orgulhosa ou afastada da oração, é sinal de que aquilo não veio de Deus. O anjo da guarda nunca nos conduz à confusão interior. Ele não pressiona, não precipita, não exige decisões impulsivas. Sua ação é suave, mas constante. Outro critério fundamental, ensinava Santa Teresa, é a fidelidade à fé da Igreja. O anjo jamais inspira algo que contradiga os ensinamentos cristãos ou leve a atitudes que escandalizem ou afastem do amor a Deus e ao próximo. O céu nunca se contradiz. Por isso, Teresa valorizava profundamente a obediência espiritual. Apesar de suas experiências místicas, ela submetia tudo ao discernimento de confessores e teólogos. Para ela, a verdadeira humildade sempre busca luz fora de si. Mas há ainda um sinal muito revelador: a perseverança. As inspirações que não vêm de Deus costumam ser intensas, mas passageiras. Surgem com força e desaparecem com a mesma rapidez. Já aquilo que vem do céu permanece. Mesmo nos dias difíceis. Mesmo quando o entusiasmo desaparece. Mesmo quando a alma atravessa a secura. Se um impulso para mudar de vida, rezar mais, abandonar um pecado ou praticar uma virtude retorna com constância ao longo do tempo, especialmente nos momentos em que você não sente vontade alguma, Santa Teresa dizia, preste atenção. Isso é sinal de que o céu está insistindo. Mas e quando esses sinais parecem desaparecer? Santa Teresa passou por longos períodos de silêncio interior. Momentos em que rezava e nada sentia. Em que buscava consolo e encontrava apenas vazio. Ela descrevia essas fases como caminhadas no escuro. Durante uma das crises mais duras de sua vida, chegou a pensar que Deus a havia abandonado. Sua oração parecia seca. As inspirações cessaram. A presença que antes a sustentava parecia distante. Foi seu diretor espiritual quem a ajudou a compreender algo essencial: o silêncio não é abandono. Às vezes, explicava ele, Deus permite que caminhemos sem sentir para purificar nossa fé. Para nos ensinar a amar sem recompensa, a confiar sem sinais, a permanecer sem consolação. Santa Teresa entendeu então que, paradoxalmente, esses períodos são sinais de crescimento espiritual. O anjo da guarda não se afasta. Ele age de forma invisível, sustentando a alma quando ela já não percebe nada. Eles nos protegem quando não percebemos, dizia Teresa, nos guiam quando achamos que estamos sozinhos. A grande lição dessas fases é a fidelidade. Continuar rezando, mesmo sem gosto. Continuar buscando o bem, mesmo sem entusiasmo. Continuar confiando, mesmo sem sentir. Santa Teresa descobriu que, quando esses períodos terminavam, e sempre terminavam, a relação com Deus e com o anjo da guarda se tornava mais profunda, mais madura, mais livre. Se você está vivendo agora um tempo assim, não desanime. Não interprete o silêncio como rejeição. O céu trabalha também no oculto. O anjo da guarda permanece ao seu lado, mesmo quando você não o sente. Talvez, especialmente quando você não o sente. E permanecer fiel nesses momentos é uma das formas mais puras de amor. Ao longo de sua vida, Santa Teresa de Jesus chegou a uma certeza que transformou completamente sua forma de viver: ela nunca esteve sozinha. Nem nos momentos de fervor, nem nos anos de luta, nem nas noites mais escuras da alma. Sempre houve uma presença fiel, silenciosa e amorosa caminhando ao seu lado. Essa descoberta não veio de uma experiência extraordinária, mas da soma de milhares de pequenos sinais reconhecidos com o tempo. Um freio interior que a impediu de cair. Uma paz inexplicável no meio da dor. Um chamado suave para voltar à oração. Uma palavra certa dita na hora exata. Uma força invisível sustentando-a quando tudo parecia perdido. Santa Teresa compreendeu que o anjo da guarda não é uma ideia bonita, nem uma devoção infantil. É uma realidade viva, atuante, cotidiana. Um companheiro de jornada que conhece nossas lutas melhor do que nós mesmos e que nunca abandona sua missão. Em suas últimas cartas, já próxima da morte, ela escreveu palavras cheias de luz. Que alegria descobrir que nunca estive sozinha. Que consolo saber que cada lágrima foi vista por olhos amorosos. Meu anjo foi meu companheiro fiel do primeiro ao último suspiro.
Ela desejava profundamente que todas as almas descobrissem essa mesma verdade. Que ninguém atravessasse a vida acreditando estar sozinho, esquecido ou abandonado. Porque não estamos. Somos acompanhados. Somos protegidos. Somos guiados. Mesmo quando não sentimos. Mesmo quando não percebemos. Santa Teresa nos ensina que o caminho para uma vida consciente da presença do anjo da guarda começa com gestos simples. Não exige experiências místicas. Exige atenção e humildade. Ela sugeria começar cada manhã cumprimentando o anjo protetor, confiando-lhe o dia que se inicia. Antes de decisões importantes, pedir sua luz. À noite, agradecer pela proteção recebida, inclusive por aquela que não percebemos. Pouco a pouco, dizia ela, essa relação se torna natural. A alma aprende a escutar melhor. O coração se torna mais dócil. A vida começa a ser vivida com a certeza de que cada passo é dado em companhia do céu. Mas Santa Teresa fazia um alerta essencial. O objetivo dessa amizade não é buscar sinais extraordinários. Não é viver à procura de sensações espirituais. O objetivo é crescer em santidade, aproximar-se de Deus, tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Os anjos, dizia ela, são degraus de uma escada que nos conduz ao céu. Eles não querem que fiquemos presos a eles, mas que, com a ajuda deles, cheguemos àquele que os enviou. Seu anjo da guarda quer ser seu aliado nessa jornada. Seu protetor no combate interior. Seu companheiro fiel nos dias claros e nos dias escuros. Ele caminha com você agora. Neste exato momento. A pergunta final não é se ele está presente. Ele está. A pergunta é: você está disposto a viver com essa consciência? Se este caminho espiritual tocou o seu coração, se essas palavras despertaram em você um novo olhar para a ação silenciosa de Deus em sua vida, eu te convido a caminhar conosco. E inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa e continue aprofundando essa jornada de fé, discernimento e confiança. Que a voz dessa grande santa continue ecoando em nossas almas, ajudando-nos a reconhecer os toques invisíveis do céu e a viver nunca mais como quem caminha sozinho. Porque, como Santa Teresa nos ensinou, uma alma que aprende a escutar o céu já começou a viver na terra com sabor de eternidade.